Olá pessoal, ainda no livro Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, de Matias Aires, pela editora Príncipes. Para quem tem um livro, está na página 30, o que a gente vai comentar aqui hoje, né? E olha só o que o autor tem a nos dizer. Já é no segundo parágrafo. No mesmo retiro, temos todo o mundo do coração. E neste vivem as paixões, então mais concentradas, e por isso mais vigorosas e mais fortes. O ser, o lugar mais apertado, não nos livra do combate, antes o faz mais arriscado. A vaidade é como o amor. Este, quando deixamos, sempre nos fica uma saudade lenta e sensivelmente nos devora. Porque é um mal cuja privação se sente como o outro mal maior. Ainda depois de passado muitos anos, a lembrança que às vezes nos ocorre de um amor que parece que acabou, sempre que nos vem com um sobressalto. O coração nunca fica indiferente e sempre recebe com alvoroço a ideia de um ardor amortecido. E como quem o reclama. Verdadeiramente perdida a vaidade, é perdido o amor que nos fica? Interrogação, seja uma pergunta, né? Não está afirmando. Tem aqui nessa parte onde ele fala: a vaidade é como o amor, vírgula. Eu discordo um pouco disso daqui. Por quê? Não existe aquele conceito de yin yang, né? O mal no bem e o bem no mal. Isso não existe, isso é coisa gnóstica, essa questão de dualidade ocultista, né? Por isso é que as pessoas que são aí desse lado gostam tanto de preto e branco, né? Eles usam essas roupas xadrez e tal, tem toda uma simbologia por trás disso. Mas enfim, isso não é pra agora. Porque não pode sair do bem o mal. Jamais. Deus fez tudo perfeito, né? Mas talvez você já tenha visto alguma coisa de boa sair de uma pessoa má. Por incrível que pareça. Você já viu alguém sei lá, pessoa mentirosa, contar uma verdade. Mas você poderá também dizer: poxa, Giovanni, mas eu também já vi uma pessoa que era boa fazer uma maldade. Também pode. Mas só que aqui a gente está falando da maldade por essência. Como se fosse, entre aspas, uma maldade maior. E não uma mentira, uma coisa mais venial, digamos assim. Isso não pode sair de uma pessoa boa. Por exemplo, a pessoa realmente boa, ela não vai lá e mata outra pessoa. Não existe, né? Mas uma pessoa má, no momento iluminado que Deus ilumina sua mente, ele pode simplesmente ter misericórdia e não fazer nada com a pessoa que ele estava pensando. Ou seja, então não existe essa questão de dualidade. Isso aí é balela. E aqui ele vai nos falar que a vaidade, ela se dá ali no mundo das paixões, né? Por isso é que é muito forte. E é muito arriscado, é muito tênue. Pois se essa vaidade sai do platô das paixões e vai
para, digamos assim, o ser que ele fala aqui. Eu não sei se ele fala aqui no sentido, digamos assim, da alma, né? Ou se o ser no sentido de um conjunto. Eu não consegui identificar. Mas se torna perigoso, né? Porque corre o risco de, segundo o que eu li aqui, de corromper a alma. Será isso que ele está falando? Vamos ler mais uma vez. No mesmo retiro temos todo mundo no coração, e neste vivem as paixões, então mais concentradas, e por isso mais vigorosas e fortes. Olha só, aí agora que vem, ó. O ser, o lugar mais apertado, não nos livra do combate, mas antes o faz mais arriscado. Ou seja, né? Então as batalhas no ser são mais arriscadas, pois se ela perde a batalha, como é que fica? Que é um escudo. Diga assim, a alma é um escudo contra a vaidade, né? A humildade, né, vem da alma, o espírito da alma, e a alma barra essa vaidade do coração. Ou seja, então se, entre aspas, a alma corrompe, e aí, como é que fica, né? Eu acho que é isso que o autor está falando aqui. Então, vamos mais à frente, né, no texto. Por isso é que ele fala aqui, ó, a vaidade é como o amor. Este, quando deixamos, sempre nos fica uma saudade lenta e insensivelmente nos devora. Na Bíblia fala muito disso, né? Você abandonar o mal. Você já não, sei lá, eu já não bebo mais. Eu deixei uma vida de moralidades, de bebedeiras, de festas, enfim. Mas de vez em quando você se pega pensando, caramba, se eu era assim, se eu fazia isso aqui, não é que eu era bom nisso daqui? Olha só que loucura. Por isso é que fala, né? Que a saudade lentamente, insensivelmente nos devora, né? Aí vamos à frente. Porque é um mal cuja privação se sente como um mal maior. O que ele falou aqui nessa frase? Ora, principalmente a pessoa que está ainda no primeiro estágio de largar a vaidade, no início ela vai... é pegado. Muito pegado. Pois você vai ter que agir com muita humildade. Antes de você querer ser o certo em tudo. E agora não. Agora você vai ter que guardar as suas palavras. Refrear a língua, que é um mundo de iniquidades e é venenosa, né? Fala na Bíblia. Ou seja, é difícil. E se você ficar calado, muitas vezes você vai se passar por alguém no qual, para a sociedade, perdeu, entre aspas, a batalha, né? Porque todo mundo quer que você tenha opinião sobre tudo. Então, quando você se guarda de dar certas opiniões, as pessoas vão te botar em algum lugar. Ainda que você diga que não estou nesse lugar, não estou nesse, mas as pessoas automaticamente vão te botar em algum lugar. Então é muito difícil. Aí a vaidade vai lá e bum, abocanha, né? Então assim, aí ela sente que se logo no início, quando ela se previne disso, quando ela não dá opinião, vem como um mal maior, ela fica se sentindo ruim, ela fica angustiada, ela fica doida para falar e dizer, olha, é eu que estou certo, por isso, para que todos a aplaudam, pois ela está acostumada
a sempre sair por cima, digamos assim, né? Ela não gosta de se manter em abstinência, digamos assim, de opiniões, dos glamoures, né, que o mundo dá a esse tipo de pessoa. Então, vamos à frente. Ainda depois de passado muitos anos, a lembrança que às vezes nos ocorre de um amor. Ele está falando aqui o amor, que ele está comparando, né, a vaidade com o amor, que parece que acabou, nos vem de sobressalto, aquilo que eu falei lá atrás, que às vezes a gente nos pega pensando, né, nas vaidades, no qual você já largou. O coração nunca fica indiferente, ou seja, a alma larga, né, a vaidade, o espírito então nem se fala, mas o coração ele retém ali fragmentos da vaidade. E ele nunca fica indiferente, né? Ele sempre tem, digamos assim, um lado. E sempre recebe com alvoroço de um ardor amortecido. Como se fosse uma brasa, uma centelha que fica ali no seu coração, viva, esperando, né? Aí um sopro para ela. É que nem você dá um sopro numa brasa, né, de carvão que tá quase apagando, você dá aquele sopro e ela, né, vivifica de novo o fogo. Mais ou menos assim. E olha só, verdadeiramente perdida a vaidade, é perdido o amor que nos fica. Talvez ele está dizendo um amor pela vaidade. Aí, meu amigo, quem ama a vaidade é muito complicado. Eu acredito, aqui eu discordo do autor, quando ele compara a vaidade com o amor. Pois segundo na Bíblia, né, o amor é um poder que Deus nos deu. É muito forte, muito profundo, infinito. Claro que nós sentimos ela no sentido finito, digamos assim. A gente não consegue imaginar e conceber todo o amor de Deus, pois a gente tem a nossa mente é limitada e o próprio Deus limitou, né? Tem certas coisas que a gente não consegue compreender e nem imaginar, e essa é uma delas, que é o amor, né? Na sua completude, na sua gloriosa causa e efeito. Então, assim, a vaidade está longe disso. Por mais que você ame a vaidade, não tem como se comparar o amor com a vaidade. Claro, só não fazer uma alegoria, digamos assim, mas jamais a vaidade vai se comparar ao amor, né? Enfim, gente, é isso, né? Que a vaidade é triste, mas é real, ela existe. Então, devemos ler aqui, como o autor fala, né? Que a gente tem que ter de uma certa malícia, mas não ser malicioso, né? Porque, como ele falou aqui, você estuda a malícia, é você saber que tem a malemolência ali, de saber que aquilo ali é errado, mas por quê? Para você não cometer o que é errado. E já ser malicioso não, é você aprender o que é a malícia com o sentido de usar dela para o seu bem, né? Ou para fazer um mal ao próximo. Então é isso que a gente faz aqui, na verdade. Então, gente, fiquem com Deus e até a próxima.